Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com o William Bezerra, consultor de TI, André Maciel, diretor de Engenharia e Inovação, e eu, Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, o bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí do papel das empresas e de seus colaboradores aí nos trabalhos sociais, né, que normalmente aí atendem as comunidades, né, pelo Brasil, aqui na nossa cidade. É um ponto aí que é muito importante. E hoje aqui a gente está com um colaborador aqui, né, com o William, que é uma pessoa aí que está totalmente envolvido aí, né, com essas iniciativas aí sociais dentro da nossa cidade. E a gente vai estar aqui hoje, né, contando um pouquinho dessa história, um pouquinho da história dele, como ele começou aí a fazer esse tipo de iniciativa, trabalhar com a comunidade e também, lógico, deixar um recado aí para as empresas, né, para todo mundo aí que também às vezes sente a necessidade aí, de repente, de, né, abraçar um projeto como o dele, né, ajudar aí as comunidades, ajudar as pessoas. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho disso. E aí, William, fala aí um pouquinho aí da sua história, fala aí como que isso tudo começou. Primeiramente, quero agradecer pelo convite aqui, né? E, querendo ou não, é uma forma de eu conseguir apresentar o projeto, mostrar para empresas que querem participar do nosso projeto ou de outros projetos e não sabem como participar. E essa participação de empresas é muito importante em algumas comunidades, né? Porque é o que acontece? Tem muitas comunidades que não tem empresa que consegue chegar lá, mas tem pessoas pequenas como eu que conseguem chegar lá. E a gente acaba estendendo o braço, né? A empresa chega até a nós e a gente vai até essas comunidades. E igual, tem comunidades que tem cooperativas que fazem sabão de pedra, sabão em pó, e o trabalho deles é o quê? Vai em algumas padarias, lanchonetes, recolhendo óleo e tudo, e isso, querendo ou não, pra gente tá ajudando o meio ambiente e para eles também estão ajudando de alguma forma, né? Em questão que eles produzem o sabão, vende a pedra por R$ 1,50, R$ 2, e esse dinheiro eles vão investir em alguma coisa na comunidade. William, mas assim, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho, né, a sua história aí, né? Como que você resolveu, como que você pensou em, né, em começar a fazer trabalhos sociais, né, ajudar as outras pessoas. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho lá atrás de como que isso começou, né? Como que você, um belo dia, né, resolveu falar assim, eu preciso ajudar as pessoas, né, eu preciso ajudar o pessoal do meu bairro. Como que você começou com isso? Fala aí. Vamos lá. Primeiramente, há muito tempo atrás não, né? Eu tenho um irmão que é especial. Tá. E o que acontece? Minha mãe tinha muita dificuldade em conseguir cadeira de roda, coisas hospitalares, até marcar consulta. E nisso eu fui vendo que tinha muita dificuldade nisso, né? E eu sou de uma família bem simples mesmo. E eu tenho vários projetos, mas esse foi um projeto que foi o que me deu o pontapé de ajudar a comunidade. E o que acontece? Por exemplo, a pessoa sofre um acidente. Naquele momento que a pessoa sofre um acidente, a pessoa tá com a cabeça a mil. Ela não sabe o que fazer. Então, tem muitas pessoas que me procuram e a gente mostra o caminho. Ó, faz isso e isso. E nesse meio tempo, a gente consegue emprestar cadeira de roda, muleta, cama hospitalar e até materiais cirúrgicos, essas coisas que é um pouco mais difícil de conseguir nas UBS, até no hospital mesmo. E os outros projetos é o quê? Eu tenho um que é no Dia das Crianças. A gente vai lá, pega 3, 4 bairros, são comunidades mais carentes, aí a gente fecha a rua, monta os brinquedos para aquelas crianças, leva cachorro-quente, refrigerante, né? E tem o da Páscoa também. O da Páscoa, para mim, também é muito importante, porque assim, uma vez a gente foi numa comunidade, aqui em São Bernardo do Campo, né? Em Pós-Balsa.
E a gente arrecada chocolate, né? Caixinha de bis, Hershey, né? E nesse dia a gente entregou essa caixinha de chocolate para essa criança e entregamos uma cesta básica também para a família lá, porque a gente já sabia dessa família que precisava bastante, né? E a criança ficou olhando para aquela caixinha de chocolate. Ela não sabia o que que era aquilo, né? E querendo ou não, a gente tá o quê? 2024, e uma criança não sabe o que que é uma caixinha de chocolate? Aí a minha esposa pegou e falou assim, não, pode abrir, é chocolate. Na hora que minha esposa falou que era um chocolate, aquela criança, ela abriu aquela caixa e, cara, pra mim, eu não sou de chorar, porque assim, a gente não pode mostrar a fraqueza pra Sim. eles, né? Sim. Porque a gente tá querendo chegar lá e levar alegria e mostrar pra eles que Não, eles e são dá capazes. força, Né? exatamente. Eles são capazes, né? E, cara, você olhando assim, a criança abrindo aquele chocolate, comendo, é triste, né? Em saber que uma criança daquela Nunca tinha nunca visto, tinha né? visto um Alguma chocolate, coisa. né? Uhum. E ao mesmo tempo, pra mim é satisfatório, Uhum. porque, meu, eu tô podendo levar um chocolate pra uma criança que, às vezes, pra gente não é nada. Mas pra ela, hoje, vai ser tudo pra eles, né? Ô, Andrezinho, agora eu queria que você falasse um pouquinho aí também, porque né, a gente sabe que muitos de nós aqui, né, a gente veio de famílias aí mais humildes, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também, Andrezinho, dessa questão, né, dessa experiência que você tem aí, né, de vida também, que é importante falar, né? Pessoas que conseguiram chegar onde a gente chegou, né? Eu falo aqui como né, todos nós que estamos aqui hoje. Mas é importante, eu acho que esses depoimentos exatamente para isso que o William falou, né? Poder incentivar né, as pessoas que estão em situações mais de dificuldade, que elas podem um dia sonhar em ter dias melhores, né, André? Fala aí. Bacana. Primeiramente, muito obrigado, Márcio, pelo convite. William, é motivo de muita satisfação ter você aqui, nessa mesa aqui, por um assunto tão importante, né? A gente chegar onde chegou, né? A gente vê quanto é importante as empresas, além do lucro, promover a igualdade, o emprego e também incentivar não só as empresas, mas os seus colaboradores a fazer alguma coisa pela sociedade, ajudar essas pessoas. Por quê? Eu perdi meu pai muito novo, né? Então eu passei por essa situação aí difícil e foi graças ao meu esforço de educação da minha mãe, de eu não sair para o caminho errado, e eu encontrei uma empresa que me pegou pela mão e falou assim, você quer estudar? Você quer aprender uma profissão? Sim. E aí a minha vida mudou. Mudou de uma certa forma que hoje a gente chegou num ponto e a gente agora pode retribuir para o universo o que o universo nos fez, né? Exatamente. A gente que passou por isso sabe quanto é importante que todos estejam engajados nesse trabalho. Isso é muito orgulho ter você aqui, William. Eu que Mais sobre agradeço. isso. William, e aquilo de novo, né, que você falou, eu acho que essas situações que você acaba presenciando, né, como essa da criança que você acabou de mencionar, né, você vê como às vezes pequenas coisas, né, fazem muita diferença, né, porque é importante a gente falar que muitas pessoas às vezes ficam meio reticentes né, em ajudar realmente, né, determinados trabalhos sociais, que às vezes a pessoa acha que ela precisa contribuir, às vezes com muito, né, William? Muitas vezes acontece isso, né? E eu acho que esse exemplo que você deu é importante porque, né, pô, mesmo que você consegue contribuir com pouco, você vê que você consegue fazer a diferença, né, William? Com certeza. Igual o Márcio, o que acontece? Eu faço todo ano um projeto de Natal, né? Uhum. E eu vou em algumas comunidades, pego algumas crianças, né? E nessas crianças a gente manda para assistente social e a assistência social vai verificar se realmente a família precisa, tudo. E assim, tem famílias que realmente precisam, mas tem outras que precisa bem mais. E quando a gente vai nessa comunidade, a gente leva a sacolinha da criança, né? Que é a que a gente escolheu. Uhum. E nesse meio tempo a gente leva os brinquedos também, para aquelas crianças que não entrou na sacolinha.
Tem brinquedo de 3, 4 reais, 5 reais, até 30 reais. Cara, você dá um brinquedo de 3, 4 reais para uma criança, elas não querem saber o valor. Elas ficam felizes por ter sido lembradas, entendeu? O Papai Noel chega lá, entrega o presente, elas não é criança, não sabe o valor de um brinquedo. Mas só dela estar recebendo aquele brinquedo do Papai Noel é o que já traz alegria para elas. E você fazendo isso, o que acontece? Aquela pessoa vê que ela não está sendo esquecida. Ó, hoje em dia eu falo para todo mundo, ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Sim. Mas se você tem condições de ajudar alguém, não precisa ser com valor, nada disso. Mas você vê alguém na rua precisando de alguma coisa, vai lá, conversa com ela. E as suas palavras, da forma que você fala para aquela pessoa, vai levantar ela. Sim. Eu vejo que a importância também, né, William, Márcio, é a gente ensinar a pescar, né? Quando eu era criança, passei por essa dificuldade de ter perdido meu pai muito cedo. Eu sou o mais velho de 3 irmãos, minha mãe nunca tinha trabalhado fora. E a gente começou a ter uma ajuda de uma entidade, São Vicente de Paula, né? E ela não tinha muitos recursos, ela ajudava um pouquinho cada um, mas em contrapartida, esse pouquinho, essa sacolinha mensal que dava, era tão pouco que não dava uma semana, mas servia para a gente de incentivo, motivação, e nós tínhamos que trabalhar, ir à luta. Então eu vou entregar o jornal aos domingos, eu vou vender amendoim no campo de futebol, eu vou vender ovo na rua no meu carrinho, eu vou vender banana na rua no meu carrinho. E alguém sempre vê isso, né? Sim. Um dia nas minhas andanças aí, em Santo André, existia muitas mansões lá na Avenida Portugal, e tinha algumas pessoas que compravam ovos de mim, um carrinho de madeira, que comprava para ajudar, sabe? E um dia alguém falou, você quer aprender uma profissão? Você quer estudar? Me pegou pela mão. E aí eu agarrei com unhas e dentes e chegamos. Então é importante também, né, não só ensinar as pessoas a pescar, não é? Como você vê isso? Eu vejo de uma forma assim, seu André, igual, não adianta eu fazer uma campanha para arrecadar cesta e todo mês ficar levando cesta para esse pessoal. Mas o que acontece? É onde que entra as empresas. Se as empresas começarem a fazer parceria com esse pessoal de ONG, ou até mesmo projetos como o meu, que dá uma oportunidade de emprego para aquela pessoa, porque assim, hoje em dia essas pessoas que são mais vulneráveis, elas não têm uma profissão, né? Nem que seja que uma empresa fala, tô precisando de um funcionário assim assado, traz lá pra gente, e dá uma oportunidade para aquela pessoa conhecer o trabalho, já vai ajudar bastante. É como se a pessoa tá lá no fundo do poço e você dá a mão para ela. Imagina, a pessoa vai ter uma profissão, vai conseguir sair da onde que tá, né? E vai ter outro estilo de vida. E hoje em dia, muitas empresas o foco delas é o quê? É faculdade, tudo. Tudo bem, não tira a razão deles. Mas ter algum projeto que ajude essas comunidades, né? Porque se qualquer empresa que o senhor pegar hoje, grande, que não vamos citar nome nenhum, né? Eles não têm esse projeto. Independente, podia ser qualquer cargo de emprego, eles não têm. E é o que está acontecendo. Essas sociedades não, né? As comunidades, às vezes, estão sendo largadas por isso. Porque muitas pessoas não teve estudo, algumas até se acomodou, mas em questão, porque tinha que cuidar de filho, fazer aquilo, né? E acabou não tendo estudo. Mas se essas empresas hoje focar nisso, com certeza vai ter projeto para eles. E vai ter funcionário também. Uma das alternativas que eu vejo e que trouxe bastante resultado para mim, para meus irmãos, né? É escolas profissionalizantes, escola técnica. Então, hoje, a universidade é importante. Sim. É importante o mestrado, é importante o doutorado. Por outro lado, nós temos que agir rapidamente no chão da fábrica. Esse chão de fábrica que a gente chama dar um mínimo de condições para o engajamento daquela pessoa no dia a dia no trabalho, né? Então, aumentar a oportunidade de fazer um curso Senai, Sebrae, Senac, né? Hoje, por exemplo, eu comecei no Senai.
Mas se eu tivesse que começar hoje, com um número tão reduzido de oportunidades, e hoje essas entidades você tem que pagar, você tem que contribuir. Sim. Eu não teria condições, Sim, não verdade. teria saído do lugar. Por isso a sua abordagem é algo que realmente... Márcio? Porque, assim, a gente tem que pensar o seguinte, acho que o primeiro passo é o que o William falou, é gerar oportunidade, né? Se a gente não consegue gerar oportunidade, muitas vezes você não consegue, né, evoluir, né, ninguém, né? É aquilo que o William falou, às vezes o que os bairros, né, as pessoas mais carentes talvez estão muito dependentes de repente, pessoas, ONGs, né, como o William citou, que realmente consigam gerar essa oportunidade, né, para as pessoas que não têm condição. E, nem, por exemplo, existem muitas ONGs que fazem trabalhos voluntários, por exemplo, para profissionalização de pessoas, né, por exemplo, para ensinar uma profissão para qualquer pessoa. E você percebe hoje que essas próprias ONGs, elas têm muita dificuldade de conseguir o quê? Voluntários. Com Porque certeza. você tem que pensar que assim, você está indo para desenvolver um trabalho que ele não vai ser remunerado, porém você vai, né, contribuir exatamente para isso, né, para você realmente conseguir evoluir uma pessoa, né, uma pessoa que está em estado de vulnerabilidade, né, uma pessoa que realmente não tem condição nenhuma, nem financeira, muitas vezes psicológica, né, porque a gente sabe que situações extremas elas afetam muito, né, a cabeça das pessoas. E uma coisa que é importante é você tentar trabalhar a pessoa a desenvolver a resiliência, né? A resiliência eu acho que é um ponto que é muito importante, que é a capacidade que a gente tem de cair e levantar. Porque as pessoas elas têm que entender que é o seguinte: a nossa vida, infelizmente, ela é uma montanha-russa. Então, assim, você vai ter momentos fáceis e momentos difíceis. Mas o que vai fazer você caminhar é a capacidade de ter resiliência, a sua capacidade de você cair e levantar. Então, esse que é um trabalho que tem que ser feito, né, exatamente para essas pessoas que você atende, William, dentro dos seus projetos. Eu acho que esse é um foco que é importante. Falei, Andrezinho. Márcio, isso é importante mesmo, né? E a gente vê na prática, né? Eu, ao longo dos 59 anos de trabalho, 74 anos de idade, eu passei por diversas áreas, né, das empresas, e numas andanças que eu tive no RH, né? Uhum. Quando chegava no momento das entrevistas, tal, e depois da avaliação final, que é escolhido os candidatos, né, a gente observava que aquelas pessoas que faziam trabalhos sociais se destacavam ao longo do tempo melhores do que aqueles que não faziam. Não que isso era uma regra, mas isso acontecia. Porque a gente observava que essas pessoas que vinham de trabalhos voluntários, tal, trabalhavam com muita dificuldade, né, de recursos financeiros, recursos humanos, tal. Então, diante da situação, quando você falava na empresa de redução de custo, então a primeira coisa não era dessas pessoas, não era cortar pessoas, mas melhorar o processo. Uhum. Mas por quê? Porque ela veio de uma área que, obrigatoriamente, ela tinha que fazer de 1 centavo virar 10. Então, isso dá uma experiência, né? Igual, tem muito evento mesmo que várias vezes eu coloquei valores do meu bolso, né? Até hoje eu coloco, mas de uma forma que você tem que ser flexível também, né? Então, eu tenho R$1.000, preciso atender tantas famílias. Você tem que saber lidar com esse valor e ser flexível em questão disso também. Então, acaba que não que a gente sabe elaborar, mas a gente sabe lidar com aquela situação, daquele momento. E principalmente, né, William, que você de repente tem um determinado valor para trabalhar e você não pode deixar ninguém sem nada, né, William? Na verdade, você tem que saber gerenciar isso, né, gerenciar esse budget, exatamente para poder atender, né, o número de pessoas que você está planejando ajudar, né, William? Márcio,
William, uma coisa interessante que me passa na cabeça, né? É pelo que a gente acompanha o seu trabalho, o seu relato, a gente vê que você administra muito bem isso, você tem um cadastro, você, né? Mas eu acredito que sempre que você esteja no evento, seja de Páscoa, seja um evento Dia da Criança, Natal, entre outros, um outro caso pode escapar, né? E pode aparecer aquela criança que está, sei lá, visitando o primo lá na comunidade, ou passou despercebido e corre atrás do Papai Noel, corre atrás do Coelhinho da Páscoa. Como que você sai dessa situação, por exemplo? Acontece isso? Aconteceu, já acontece algumas vezes, mas algumas delas ficam até marcadas, né? Uma vez a gente estava fazendo no Silvina, e lá são um conjunto de prédios, né? E é assim, a gente faz a sacolinha de Natal e leva os brinquedos para as crianças. E naquele dia a gente tinha uma quantidade de brinquedos que a gente precisava atender outra comunidade. Então a gente entregou os brinquedos para as crianças, entregou a sacolinha para as crianças, e nisso a gente estava saindo. Aí, conforme a gente esconde o Papai Noel, então aí as crianças já entendem que o Papai Noel foi embora. E nesse meio tempo, minha menina estava guardando as coisas dentro do carro, né? Aí chegou uma criança chorando e falando para ela: eu esqueci de escrever a cartinha pro Papai Noel e vou ficar sem um brinquedo esse ano. Aí minha menina veio com os olhos cheios de lágrimas, né? E a gente tava já meio que limitado dos brinquedos. Aí eu falei: não, dá um brinquedo para ele. Aí entregamos o brinquedo para ele, né? E ele saiu todo feliz, correndo pelaquela rua, todo alegre. Mas o que mais tocou foi o quê? A essência, né? E é uma coisa que a gente não pode deixar morrer. E a gente tá deixando morrer aos poucos, né? Igual a criança, ela foi lá chorando e não deixou de acreditar que se ela tivesse escrito a cartinha pro Papai Noel, ela ia ganhar o presente, né? Sim. E referente a essa pergunta do senhor, é assim: a gente procura sempre trabalhar com folga, porque sempre vai ter, né? Aquela criança que tá lá na casa do primo, passando o final de ano, ou outro rapazinho que veio de outro bairro e tá lá. Então a gente procura sempre trabalhar um pouquinho de folga com a básica, com os brinquedos, tudo, né? E quando é final de ano, os brinquedos que sobra, a gente procura qualquer orfanato próximo, né? E entrega para eles. Então a gente não fica com nada, né? Terminou o evento de Natal, o que sobrou a gente entrega em algum orfanato. E é bacana que a gente consegue manter, com esses trabalhos, você consegue manter o sonho, né? Porque o sonho das pessoas é muito importante na vida pessoal, profissional, né? Então, sonhar, eu quero pegar uma estrela. Você nunca vai pegar uma estrela na mão. Agora, eu tenho um sonho de viajar para a Lua. Quem sabe? Uma hora você ganha na loteria, uma hora você realmente é bem sucedido, já tem passagens aí, né? Para viagem. Então, o sonho principalmente o sonho de criança, né? Passa tão rápido, né? Quantas e quantas vezes eu sonhava que estava andando de bicicleta e nunca tive uma bicicleta? Quantas e quantas vezes eu sonhei que eu estava jogando bola com meus irmãos e eu não tinha uma bola? Então, eu entendo perfeitamente o que é uma alegria de uma criança realizando seus sonhos. E agora, William, falando um pouquinho, né? A gente está chegando aí em dezembro, né? Muito próximo aí já da época natalina, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí do projeto das sacolinhas de Natal, né? Como que tá andando isso, né? Qual que é a previsão de quantidade de sacolinhas, né, que vocês estão pretendendo atender esse ano? E também falar, né, que se tiver alguém ou alguma empresa, né, alguma pessoa que está assistindo aqui nosso podcast gostaria de colaborar, né? Gostaria de colaborar com você, né? Como que eles fazem para entrar em contato? Como que a pessoa consegue te localizar? Exatamente, se ela tiver o intuito aí de repente de estar te ajudando. Primeiramente, o que a gente está fazendo, né? A gente está focado no cadastro das crianças, porque assim, hoje em dia o ser humano tá complicado, Márcio. Se você falar que tá dando, todo mundo vai aparecer querendo. Então, para não ser desonesto com as pessoas, o que a gente faz? A gente faz um pré-cadastro dessas famílias, né? Manda para assistente social e a assistente social vai mandar para a gente quais são as famílias que realmente precisam. Sim. E nesse meio tempo, o que eu faço? Eu faço uma divulgação. Falo, a gente vai pegar tantas crianças e quem quiser apadrinhar uma criança, pode vir entrar em contato com a gente, né? Aí entra pelo Instagram ou pelo meu WhatsApp.
Inclusive, meu Instagram é só para evento social. Eu nem tenho Instagram pessoal. Mas, então, aí a gente vai nessas comunidades. Esse ano mesmo, a gente pegou 8 comunidades, né? Nesse meio tá 500 crianças. 500 crianças para sacolinha, mas aí provavelmente a gente atende mais, né? Como eu falei. A gente chega no bairro, aí a criança que não pegou a sacolinha, aí a gente entrega um brinquedo para não deixar Lógico, passar, deixar a né? criança, Porque a criança não vai entender, vai ver o Papai Noel, quer ganhar o presente, né? Sim. E a gente tá procurando preços de brinquedos mais baratos, tudo, né? E tamo aí, graças a Deus, as crianças a gente já conseguiu o padrinho, né? Mas aí a gente tá aceitando doações de brinquedo, porque, como eu falei, vai sempre ter crianças que vai precisar de um brinquedo. Sim. Precisar não, né? Vai querer um brinquedo e a gente tá lá pra... Porque apesar do trabalho que vocês fazem, né, a gente sabe que ainda existe um desconhecimento, né, de algumas pessoas também das comunidades, né, muita gente que acaba não se cadastrando, né, porque às vezes não sabe, né, ou acaba não chegando essa informação. Então, isso que você está falando, é lógico, é muito importante, né, de repente você ter uma estratégia aí, que é aquilo que você falou, né, ter alguma coisa extra, exatamente para poder estar, né, ofertando aí para essas crianças que, né, de repente não sabendo desse processo do projeto da sacolinha. Mas se nós, como empresa, a gente tem colaborado ao longo dos anos aí, principalmente nos últimos 4 anos aí, com as escolas técnicas, universidades, diretores, reitores, tendo chamado para a gente bater um papo com esse jovem, contar um pouco da nossa história, como foi chegar onde nós chegamos, para evitar a evasão principalmente do estudo noturno, né? Onde o jovem, muitos trabalham longe de casa, chegam tarde, chegam com sono na escola e a desistência é muito grande. E mostrar que esse esforço vale a pena, não desista no meio do caminho. Então, por exemplo, uma das últimas palestras aí na FATEC, a gente vê quanto é concorrido entrar numa FATEC, numa ETEC e tal. E depois, com o passar de poucos meses, já começa uma evasão, poucos chegam a se formar. Isso é uma preocupação dos professores, dos reitores, diretores, de uma maneira geral. Então, a gente leva essa mensagem como empresa. Inclusive isso que você está falando, André, acho que é importante, eu acho que entra muito dentro daquela linha que você tinha falando anteriormente, aquela questão do sonho, né, do projeto, né, acho que todo mundo aí tem que procurar, na verdade, ter um projeto de vida, né, eu acho que independente da dificuldade do projeto de cada um, eu acho que você tem que realmente ter um projeto, ter um objetivo, até porque isso é o que te ajuda a caminhar. Isso é o que vai te ajudar a ter resiliência, a ter foco, né, a tentar buscar realmente aquilo que você está procurando para você. Então, eu acho que tudo isso é uma coisa que está totalmente encaixado nisso que o Andrezinho falou. Eu acho que todo mundo tem que traçar uma meta, né, traçar um objetivo. E para quem está assistindo, né, e também, né, para esse pessoal de comunidade, né, o link que você atende, eu acho que é importante a gente sempre falar assim, quem pratica esse tipo de trabalho social, é importante você conseguir orientar exatamente essas pessoas dessas comunidades, né, porque eu acredito que você é um exemplo, o André é um exemplo, e mostrar, olha, eu consegui chegar aqui porque eu acreditei, porque eu tinha um projeto, porque eu tinha um objetivo de vida, né? Eu também saí de baixo, mas eu tô aqui hoje ajudando vocês porque, pô, eu sou na verdade, William, se você pensar, você é o maior exemplo para todos esses caras que você ajuda hoje. Quando eu comecei, eu saí de casa com 16 anos, né? Antes disso, eu vendia a área em porta para levar comida para os meus irmãos, tudo. Mas eu trajei meu trajeto, né, e falei da seguinte forma: quando eu tiver adulto, eu quero estar assim assado, que é o que eu tô hoje, né? Graças a Deus, tenho que agradecer, né? E agradecer a todas as pessoas também que me deram a mão, que é o que eu tô fazendo hoje em dia. Eu tento dar a mão para aquela pessoa não desistir do projeto dela, do sonho dela, né? Porque muitas pessoas desistem do sonho, Márcio. Por quê? Porque não tem ninguém para lá
dar um conselho para ela, Uhum. dar uma força. Uhum. Hoje em dia, tem muita gente que desiste por não ter uma pessoa para falar com ela, Sim. elogiar, mostrar o caminho, né? Uhum. Às vezes, a pessoa fala, eu vou dar um carro, vou dar uma moto. Não é nem isso que a pessoa quer. A Sim. pessoa quer alguém lá para conversar com ela, mostrar o caminho, apoiar o projeto dela, né? Tanto isso é verdade, William, e nós recentemente aí, no mês de setembro, né, recebemos aí o professor para falar sobre o Setembro Amarelo, Sim. né? Marco Antônio Espada. Marco Antônio Espada, grande professor, e nós ficamos não assustados, mas ficamos, puxa vida, estourou assim de audiência, várias pessoas nos contatando para falar mais sobre isso. Então, por mais que as pessoas falem sobre esse problema das pessoas, elas ainda é pouco, precisava mais mesmo. Mas é isso aí. Mas eu acho que é isso. William, se você quiser aí, você pode falar mais um pouquinho aí, né? Deixar seus contatos, se você quiser falar, para de repente quem está assistindo a gente quiser, na verdade, colaborar aí com o seu projeto, né? Principalmente o projeto de Natal que está chegando. Por favor, esteja à vontade aí para falar. Primeiramente, quero deixar bem claro, né, que ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Antes de você ajudar alguém, você tem também que procurar saber por que aquela pessoa está naquela situação, Márcio. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas que não consegue ajuda é questão que as empresas não conseguem chegar lá, né? Ou as pessoas mesmo esquecem os bairros, as comunidades, né? Uhum. Mas quem quiser conhecer ou participar do meu projeto, Uhum. eu tenho o Instagram, né? Que é o William B. Silva. Uhum. E ou o contato que depois eu vou deixar aqui para o Márcio colocar no vídeo também, caso se alguém quiser entrar em contato. Perfeito. E agradeço aí pela oportunidade, né? Oi, Léo, eu tenho um sonho mesmo aos 74 anos, sabe? Só que eu não realizei. Gostaria de conversar com o Papai Noel. Você me apresenta o Papai Noel para um podcast? Pode deixar, seu André, que eu vou conversar com o Papai Noel e vou pedir para ele vir participar aqui também. Oh, muito obrigado. Fico super feliz. Então, pessoal, é isso aí. Para você que viu esse vídeo, vocês viram aí que a importância do trabalho social, né? A importância de a gente procurar aí ajudar o próximo, né? Ajudar as nossas comunidades hoje, tanto as empresas como os seus colaboradores, né? Isso é muito importante. Então eu vou falar aqui que vai seguir aqui abaixo os nossos contatos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo aí para ajudar a gente. E até o próximo Vox Talk.